Irmãos amados, eu quero partilhar com vocês o texto de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12, e depois o capítulo 2 de 1 a 6. A história de Jó é uma das histórias mais incríveis, mais fascinantes de toda a literatura bíblica e de toda a história mundial. Eu queria que você prestasse muita atenção na história deste homem. Jó 1,6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra esse episódio incrível da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que aqui essa reunião acontece nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem dá o pontapé inicial na conversa e pergunta assim para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. É o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, com a luz apagada. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não observei ainda, estou meio ocupado, tenho outras agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a família dele com a grande muralha de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra. É muito fácil te adorar desse jeito. Satanás com isso está insinuando duas coisas. Primeiro, ele está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás está insinuando
que Jó só serve a Deus porque descobriu que religião dá lucro. Ele só serve a Deus por interesse. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus dera para Jó, o mesmo Jó que adora hoje, blasfemará amanhã. E com isso, Jó levanta duas teses. Satanás levanta duas teses. Primeira, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Então, sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua própria reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. O Deus que servimos é o Deus que manda no céu, é o Deus que manda na terra, é o Deus que manda no inferno. Mas com a permissão divina, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Notem comigo, no capítulo 1, versículo 3, que está escrito o seguinte, lá na parte final: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Este homem era o homem mais rico da sua geração. E aqui tem uma notinha de rodapé. Não é pecado ser rico, porque Jó ao mesmo tempo é o mais piedoso e o mais rico. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. Jó era o mais rico e o mais piedoso. Mas confira comigo os versos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, os caldeus e o fogo para levar Jó, o homem mais rico, à falência, ao colapso financeiro. Jó perde tudo. A grande pergunta é: Jó blasfemaria contra Deus? A tese de Satanás é verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Pois a resposta está no versículo 21, confira comigo. Quando Jó recebe a notícia de que ele está quebrado, falido, ele responde assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás e prova que serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo o versículo 19, porque Jó recebe a notícia mais trágica da vida dele. Diz o capítulo 1, versículo 2, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz o capítulo 1, versículo 5, que já era um pai exemplar, que orava pelos filhos, que chamava os filhos para exortá-los, que oferecia sacrifícios em favor dos filhos, buscando a santificação deles. Mas agora, ele, sendo um homem rico, mantém os filhos unidos, e num dia de festa, na casa do primogênito, um vendaval desaba a casa, e os filhos morrem debaixo dos escombros daquela casa, todos os seus filhos. Imagina o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Imagine como é que esse pai volta do cemitério, como é que ele retoma a agenda, como é que ele se levanta do luto. Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe essa trágica notícia, diz o texto: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, uma nova reunião de Deus com seus filhos.
E Satanás aparece por lá de novo. E quem toma a iniciativa é Deus, perguntando para ele: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó de novo, sem mudar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o consumir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca ali na pele, toca ali nos ossos, toca ali na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra de novo, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele não pode ir 1 centímetro a mais além do limite que Deus lhe impôs. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e bota uma enfermidade maligna em Jó, ferida da planta dos pés ao alto da cabeça, e o corpo de Jó vai ficando chagado, ele vai virando uma ferida aberta, ele vai se transformando numa carcaça humana, a pele vai ficando apodrecida, e diz a Bíblia que ele tem que pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada. A Bíblia diz que vão surgindo novas bolhas, cheias de pus no seu corpo. Ele vai ter que morder nessas bolhas para tentar aliviar sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Diz a Bíblia que ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Quando a sua mulher vê esse cenário devastador, ela se rebela contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele responde: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10 está escrito: em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, confira comigo. Vieram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Vieram depois de combinarem ir juntamente conduir-se de Jó para consolá-lo. Diz o texto no verso 12, que eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um deles rasgou o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles disse palavra nenhuma para Jó, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Agora eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta categórica é esta: é claro que eram amigos de Jó, claro. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, sentado no chão, na terra, sem falar nada, só chorando?
Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais difíceis da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento, entre aspas, eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar, a pensar, desenvolver uma lógica cartesiana de causa e de efeito, e pensaram assim: ninguém sofre sem causa, ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada, mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. E eles não só pensaram, eles falaram, e eles não só falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco, falaram para Jó que ele era um corrupto, que só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas, e eles massacraram Jó, e eles cravejaram Jó com as suas setas envenenadas, e eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó perguntou para Deus, nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso lhes garantir uma coisa: pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus às vezes grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, estão percebendo aí que Jó sofreu golpes terríveis nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, na vida financeira. O irmão, quem sempre viveu na magrela, quando passa por mais um aperto, está acostumado. Agora o cara que é o mais rico, está lá no topo da pirâmide, entra em colapso financeiro, ele se desarticula psicologicamente. Por muito menos, hoje, gente dá um tiro na cabeça. A segunda área que Jó enfrenta a situação difícil, irmãos, é na saúde. Não tem nenhum ser humano que enfermo, chagado, num leito de hospital, numa cama de CTI, ou entubado, fica com o peito estufado, com o nariz empinado. Essa pandemia provou isso, irmãos. Morreu o mais rico e morreu o mais pobre, morreu o empresário e morreu o empregado, morreu o cientista e morreu o analfabeto, morreu o doutor e morreu o camarada que puxa a enxada no campo, morreu o ateu e morreu o crente. Não dá para ficar cheio de soberba, doente. A doença põe o homem no seu devido lugar. Terceira área complicada: casamento. Gente, na hora que Jó mais precisou do apoio da mulher dele, para ser uma amiga, uma conselheira, uma aliviadora de tensões, a mulher dele olha para ele e diz assim: morre, homem, morre. A quarta área que ele enfrentou, irmãos, difícil, foi com os filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural filho furar a fila, não é natural. Mas a quinta área que ele enfrentou dificuldade foram com os amigos, as amizades. Aqueles que deveriam ser amigos transformam-se em acusadores, aqueles que deveriam ser bálsamo se transformam em vinagres nas suas feridas. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, Jó perdeu tudo. Jó está no fundo do poço,
Mas eu quero lhes dizer que quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. É para cima. Jó perdeu tudo, menos uma coisa, a sua confiança em Deus. E ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Satanás tirou tudo de Jó, mas não entendeu uma coisa: Deus era o tudo de Jó, e Deus ninguém tira da sua vida. Quando Jó dá esse brado de esperança, meus irmãos, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas quando Deus começa a falar com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas. Deus não responde nenhuma das 34 queixas. Ao contrário, Deus faz para Jó 70, literalmente 70 perguntas, todas retóricas, que ele não podia responder. Como se Deus abrisse as cortinas do céu e derramasse em torrentes caudalosas, em catadupas, torrentes e mais torrentes da sua glória, da sua majestade, da sua sabedoria, do seu poder. E Deus foi se mostrando para Jó, mostrando como ele é grande, como ele é soberano, como ele é majestoso, como ele tem controle do universo, como ele tem controle de todas as coisas que ele criou, como ele controla as grandes e as pequenas coisas. E Deus foi se revelando para Jó, e quando Jó foi ficando extasiado com a revelação de Deus, ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais importantes da sua vida, que mudaram a sua história, e que nesta noite pode mudar a sua, a minha, a nossa história neste lugar. Que lições são essas? Vá comigo, por favor, para Jó 42, porque as lições estão lá. Confiram aí, por favor. Primeira lição que ele aprendeu, irmãos, versículo 1 e parte A do versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. A primeira coisa que ele descobriu que mudou a vida dele, irmãos, é a onipotência de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu preciso dizer a você que veio aqui nesta noite, que você e eu temos impossibilidades intransponíveis. É verdade, nós temos fraquezas. Eu gosto muito de ler, frequento as boas livrarias quase toda semana, para saber o que está saindo. E você sabe que os livros mais publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda, e os livros que ensinam a você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito. Mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócegas no seu interior que se levantará de um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A Bíblia diz que nós temos fraquezas múltiplas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ou gente gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas nas nossas faces, indisfarçavelmente. As mulheres são mais inteligentes que os homens, elas driblam isso melhor, um bom cosmético. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica dá uma boa ajudada. Mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Irmãos, nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nós choramos, gememos, altas horas da madrugada, alagando o nosso travesseiro,
dizendo: Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais. Nós somos Pedro. A gente tropeça, a gente se acovarda, a gente cai. Quantas vezes você e eu, como Pedro, foi pregado aqui hoje, falamos para Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não, conta comigo, eu sou batuta, a corda não rói do meu lado. Ou quantas vezes você já chegou para Deus e: Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado, meu Deus, esse pecado eu nunca mais quero cometer. Daqui a pouquinho você comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos, mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos; o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos, mas é maravilhoso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. O meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa impossível, para Ele não tem causa perdido, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem resposta, para Ele não tem igreja sem avivamento. Ele tudo pode. A grande questão nesta noite, irmãos, é: quem é o nosso Deus? Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Ele é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele é aquele que mede os céus a palmos. Ele é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar. Ele é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o seu, este é o nosso Deus. Ele tudo pode. Louvado seja o seu nome. A segunda coisa que Jó descobriu que mudou a sua vida, irmãos, está no versículo 2, a parte B. Ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Oh, irmãos amados, Deus não precisa de rascunho para fazer os seus planos. Deus não precisa atualizar os seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos por causa da pandemia. Você e eu que viemos aqui nesta noite, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em misticismo, não cremos em determinismo cego, não cremos em praga jogada em crente, não cremos em ordo. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor. Mas a terceira coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3. Confira comigo. Ele diz o seguinte, na parte B: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que Jó está falando aqui, minha sugestão é você tirar um sábado ou um feriado, para dar uma lida no livro de Jó, numa sentada só. Você vai descobrir algumas coisas incríveis. Ao longo da vida, Jó fez 3 coisas. Na sua angústia, seu sofrimento, ele não foi um estoico que sentou num canto, trincou os dentes. Não, falou, fazendo 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. Quando você está sofrendo demais, você fala, você questiona, você se queixa, você se defende. Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus.
Aí de repente Deus se revela para ele. Aí Deus abre as cortinas. Aí Deus joga luz. Aí Deus mostra quão sábio, quão soberano, quão majestoso, quão magnífico Ele é. Aí Deus começa a perguntar para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando conhecimento e mais conhecimento e mais conhecimento em cima de Jó. E Jó então começa a pensar e bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Qual a conclusão? A conclusão é esta: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque quanto mais você sabe, mais você sabe que o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Não dá, irmãos, não dá para você conhecer a Deus e ter o peito estufado. Não dá para você conhecer a Deus e ter o narizinho empinado. Preste atenção nisso. Você vai conversar com alguém e diz: não, eu conheço o Bíblia de capa a capa. Conhece mesmo? É? Onde fica João 3,16 mesmo? O cara não sabe. Quem arrota muito conhecimento está provando uma coisa: ele não sabe que não sabe. É lata vazia que faz barulho. Eu fui criado na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos. Mas daquela roça quase que artesanal, sem maquinário, sem nada. Ia quebrar milho, quando na hora de colher, era no muque. Você sabe qual a diferença entre uma espiga boa, granada, e uma que só tem palha e sabugo? A gente chama de restolho. Toda espiga boa, na hora de colher, ela se dobra. O restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra, fica empinadinho. Quando você olha uma pessoa muito empinadinha demais, pode ter certeza, só tem palha e sabugo, é restolho. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é, mais você reconhece que pouco sabe e muito tem por saber. Mas a quarta verdade que mudou a história de Jó, irmãos, confira comigo, está no versículo 5. Está escrito o seguinte aí: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu confesso, pastor Fred, que eu entro em crise com esse versículo. Porque parece que 42:5 não combina com 1:8. Porque 1:8 está dito assim: disse Deus, não há ninguém na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Agora, esse homem, preste atenção, não é um amigo, bajulador, rasgador de seda que está falando isso, não. É Deus. E Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem que diz, que Deus diz que o homem mais piedoso pode fazer uma afirmação dessa? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Para explicar isso, me permita uma pergunta: você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, e ao ver o mar ele ficou tão extasiado que exclamou: agora eu conheço o mar. Aí chegou um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? A Bíblia diz em João 17:3 assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então deixa eu lhe dizer,
Depois que você tiver 1 milhão de anos lá no céu com o corpo glorificado, sabe o que você vai estar fazendo lá? Conhecendo a Deus. Depois que você tiver 1 bilhão de anos lá no céu, na glória eterna, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. E você vai conhecê-lo, e você vai amá-lo, e você vai fruí-lo, e você vai glorificá-lo, e você vai servi-lo, e jamais haverá um tempo na eternidade, onde você possa ser, agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora eu posso botar minha vida no piloto automático. Absolutamente não. Você vai conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e amá-lo, e amá-lo, e amá-lo, e nunca você vai esgotar o conhecimento de Deus. Então agora eu entendo Jó. Eu entendo Jó agora. Ele está dizendo: Senhor, eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a quinta e última verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 6. Confira comigo. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. E eu confesso, pastor Fred, que de novo eu entro em crise. Entra em crise de novo. Que esta confissão fica bem na boca de um ladrão, de um adúltero, de um assassino, de um corrupto. Mas na boca do homem mais piedoso, parece estranho, contraditório. Como entender isso? Permita-lhes dizer, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus, que estão mergulhados num caudal de trevas, eles não sentem tristeza pelos seus pecados, eles fazem loucuras e sentem orgulho. Eles se chafurdam no pântano, no lodo do pecado, se lambuzam no pecado. Não tem nenhuma fisgada na consciência. A consciência já está cauterizada. Mas você que foi arrancado do império das trevas para o reino da luz, você que foi tirado da casa do valente pelo mais valente, você que saiu da potestade de Satanás para Deus, você que teve a venda dos olhos tirada, o tampão dos ouvidos arrancado, o coração de pedra trocado por um coração de carne, você que está na presença daquele que é santo, 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 você olha para você mesmo e faz como Isaías: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Ou você fala como Jó: oh Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Ou você fala como Pedro: arreda-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Então preste atenção nisso, preste atenção nisso. Quanto mais perto de Deus você andar, mais consciência você terá de que é um pecador. Então preste atenção em outra coisa. Se você encontra uma pessoa que toda hora está bajulando a si mesma, elogiando a si mesma, fazendo propaganda da sua espiritualidade, igual um fariseu, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado, mais humilde, mais dependente da graça. Mas amados, me permita levar vocês para o verso 10, porque aqui está a chave da virada, aqui está a chave hermenêutica do livro, porque está escrito aí que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. Por quê? O que aconteceu? Me permita fazer uma pergunta. Vocês aqui já chegaram naquele nível espiritual que ninguém mais fala mal de vocês? Conseguiu chegar nesse nível? O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você dá pulo de alegrias? Glória a Deus, estão falando mal de mim. É assim que você reage? O que que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim para ele: você é um ladrão, Jó, você é um adúltero, Jó? Agravaram o luto dele, dizendo: ô Jó, Deus matou seus filhos, que você é louco.
O que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram o seguinte: você, Jó, roubou, Jó, e você roubou da gente mais carente, mais necessitada, você roubou dos órfãos, você roubou das viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? Ele se defendeu. Quem se defende, o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, tristeza. Sabe o que Deus está falando para Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Saia dessa arena de autodefesa, meu filho. Para de se defender. Comece a orar, comece a interceder por esses homens, comece a interceder por esses homens que estão magoando você, machucando você, acusando você. Comece a orar por eles, meu filho. Sabe por quê, meu filho? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. E sabe o que Deus vai fazer? As 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Todas elas. A primeira área que Deus restaurou, confira comigo, capítulo 42, 16, foi a saúde de Jó. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Jó teve mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Deixa eu dizer algo para vocês aqui hoje. O Deus da cura está aqui. A última palavra não é da medicina. A última palavra não é da ciência. E nós cremos na medicina e cremos na ciência. Mas a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito. Se Ele quiser, aquele que está sentenciado de morte se levanta do leito. Ele está aqui hoje, Ele é poderoso para curar, Ele é o Jeová Rafá, Ele tem todo o poder, e tudo quanto Ele quer, Ele pode. A segunda área que Deus restaurou, queridos, foi a área financeira. Confira o versículo 10. Deus devolveu tudo em dobro. Aí você compara 1:3 com 42, 12, 10 e 12, literalmente o 12. Você vai descobrir que Deus devolveu tudo em dobro. Se Ele já era o mais rico, agora Ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que sofreu nessa pandemia, talvez fechou seu comércio, fechou seu restaurante, fechou sua loja, perdeu o emprego, tomou prejuízo. O Deus da restituição está aqui nesta noite. O Deus da restituição está aqui nesta noite. E Ele é poderoso para restituir aquilo que foi tirado de você. A terceira área que Deus restaurou, irmãos, foram as amizades. Confira o versículo 8. E aqui eu fico impressionado. Que Deus chega para os amigos de Jó que acusaram Jó e diz assim para eles: irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler até o versículo 29. Atos 26, 1 a 29. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa
da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas palavras em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos quantos hoje me ouvem se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Você pode repetir o verso 28 comigo? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu quero conversar com você sobre o tema quase salvo, porém fatalmente perdido. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Nós estamos diante de um dos maiores gigantes da história. Nós estamos diante do maior paladino do Evangelho, do grande bandeirante do cristianismo. O homem de mente peregrina, o homem de cultura invulgar, o homem de personalidade prismática, o campeão na história da igreja, em plantio de igrejas, o incansável ganhador de almas. Estamos diante do apóstolo Paulo.
Desde a sua conversão, ele enfrentou lutas, muitas lutas. Suportou cadeias, sofreu açoites, foi perseguido, foi açoitado com varas, foi preso, enfrentou naufrágios, trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, foi fuzilado pela fúria do inferno, foi atacado por todas as frentes e torpedeado pelos dardos mais inflamados do maligno. Este homem sofreu fome, sofreu sede, sofreu injustiça as mais severas das mãos dos homens. Para pregar o evangelho, ele atravessou províncias, rompeu fronteiras, marchou por estradas, cruzou desertos, navegou mares encapelados, percorreu cidades, campos, vilas, desertos, entrou nos templos, nas sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, nas prisões, nos régios salões das altas cortes, pregando o evangelho a escravos e a livres, a reis e a vassalos, a grandes e a pequenos, a sábios e a ignorantes, a multidões e a solitários, sempre falando com intenso fervor e ardor, com saúde ou com doença, preso ou em liberdade, na cadeia ou nas praças, acolhido ou escorraçado, aplaudido ou apedrejado, amado ou odiado, na pobreza ou na fartura, pregando o evangelho. Ele fez 3 viagens missionárias: província da Galácia, província da Macedônia, província da Acaia, província da Ásia Menor, plantando igrejas, levando a Cristo centenas, milhares de pessoas. Agora ele está de volta a Jerusalém, não para se aposentar, não para deitar numa cadeira de balanço, não para vestir um pijama. Ele volta, sim, com as mãos cheias de ofertas aos pobres da Judéia. Quando ele chega em Cesareia, Ágabo profetiza que ele vai ser preso. Vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo, mas corajosamente ele diz para eles: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E ele foi para Jerusalém, e ele foi preso. Conspiraram contra ele, armaram ciladas contra ele, resolveram matá-lo, fizeram juras e voto de que o matariam. Por providência de Deus, a trama é descoberta, e Paulo é transferido para Cesareia Marítima. Ali ele é acusado durante 2 anos. O inferno vomitou contra ele toda a sua fúria, o diabo arregimentou contra ele toda a sua corja, e diante da frouxidão de Festo, prestes a entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que armava uma orquestração contra ele para matá-lo, diz a Bíblia que Paulo decide, como cidadão romano, que quer ser julgado diante de César. E é nesse momento então, que lá em Cesareia, Festo recebe a visita do rei Agripa, acompanhado de Berenice, sua mulher. E diz a Bíblia que é nesse ínterim dessa visita que Paulo é chamado para dar o seu testemunho diante do rei Agripa. Uma reunião de pompa, de luxo, para Paulo fazer a sua defesa. E talvez com um brilhantismo raro, num dos mais eloquentes discursos da história da igreja, Paulo abre o seu coração, narra o que Jesus Cristo fez na sua vida. Ele mostra com total clareza, com diáfana eloquência, o que Cristo fez na sua vida. Como ele era um monstro, como ele era um homem carrasco, como ele era um bárbaro, como ele era um perseguidor, assolador, exterminador. Uma fera selvagem. E com fúria caminhava para Damasco, com o propósito de prender os cristãos e encerrá-los em cadeias. Mas de repente, naquela estrada, por volta do meio-dia, um fato acontece. Uma luz mais forte do que o sol incidiu-se sobre ele e derrubou ao chão. E então ele escuta uma voz que bradava desde os céus em voz hebraica: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Este homem selvagem, este homem sanguinário, está caído, está prostrado, está vencido, já convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele então pergunta, agora com senso de submissão: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, porque te enviarei para longe aos gentios. E enquanto Paulo narra este fato glorioso da sua conversão, Festo interrompe em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E Paulo responde: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, ao contrário, falo palavras de verdade e bom senso, porque o que eu estou comentando aqui não passou aí escondido em algum canto, isto é fato notório e testemunhado por todos. E Paulo deixa Festo de lado, dirige-se ao rei Agripa e pergunta para ele, encurralando-o nas cercas da sua consciência: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Sem que o rei tivesse fôlego para pensar, ele diz: bem sei que acreditas. Bem sei que acreditas. Então o rei Agripa, tentando tergiversar, tentando buscar um atalho da conveniência, tentando não levar a sério esta verdade que o confrontava, tentando driblar a sua própria consciência, responde para Paulo: por pouco me persuades a fazer um cristão. Por pouco me persuades a me tornar um cristão. E aqui está o grande perigo. Pouco, quase. Daqui eu tiro meu tema: quase salvo, porém fatalmente perdido. Há muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida, das quais se pode dizer que quando estão quase feitas, não estão feitas de modo nenhum. Um viajante que chega quase no horário no aeroporto para pegar o seu voo, perdeu o seu voo. Um estudante que se prepara e quase passou no vestibular, foi reprovado. Um general que quase ganhou uma batalha, perdeu-a. Um boxeador que quase ganhou a luta, perdeu-a. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até o fim. Quando se trata das coisas ordinárias da vida, esse quase pode ser reparado. O viajante pode pegar o próximo voo. O estudante pode passar no próximo vestibular. O general pode ganhar a próxima batalha. O boxeador pode vencer a próxima luta. Há ocasiões, entretanto, que o quase é irreparável. Nas questões da vida ou da morte não há quase, só há duas categorias: os que ficam vivos e os que morrem. Um cirurgião famoso, que está escalado para fazer uma das mais delicadas cirurgias de um personagem tão conhecido na história. A imprensa divulga que a cirurgia vai acontecer no dia tal, no horário tal, no hospital tal. E no outro dia estampa-se nos jornais: a cirurgia foi quase bem sucedida. O paciente morreu. No dia 31 de dezembro de 1989, o barco Batomushi, na Baía da Guanabara, estava cheio de gente, alguns atores, atrizes, pessoas da sociedade, para assistir o grande espetáculo dos fogos multicoloridos da virada de ano, naquele lugar tão conhecido no Brasil e no mundo. Mas eis que aquele barco começa a naufragar. O desespero, o pânico toma conta de todos.
Barcos salva-vidas foram chamados para prestar socorro. Entretanto, muitas daquelas pessoas que estavam ali pereceram. Os barcos salva-vidas chegaram quase na hora, mas chegaram tarde demais. 17 de junho de 2007, voo 3054 da TAM, sai de Porto Alegre, com destino a Congonhas. É uma tarde chuvosa, e havia dentro daquele avião 181 passageiros. Havia dentro daquele avião 6 tripulantes. O destino deles era Congonhas, era São Paulo. O avião chega a aterrissar. As rodas tocam o solo. Mas aquele avião não para. Celeremente avança. Para daqui a pouco vir uma bola de fogo. E aí matar as 12 pessoas no solo. 199 mortos. Pessoas que estavam humanamente seguras e salvas. Apenas quase salvas, porém totalmente mortas. No dia 5 de setembro de 1870, 11 alpinistas foram escalar o Monte Branco em Chamonix, no interior da França. A noite trevosa se aproxima e ao mesmo tempo uma grande nevasca. E aqueles alpinistas perturbados, transidos de frio, enregelados, não conseguiram tomar o caminho de volta para casa. Nesse desespero, eles caem numa fenda de gelo e perecem um após o outro. Dias depois, o corpo de bombeiro, procurando aqueles alpinistas perdidos naquela montanha gelada, descobriram seus corpos congelados. Descobriram mais. Se eles tivessem dado 5 passos para frente, eles teriam encontrado inevitavelmente o caminho de volta para casa. Tão perto da vida e morrerem. Tão perto da salvação e perecerem. Quase salvos, porém fatalmente perdidos. Pode ser que para você que veio aqui nesta noite, não falte para você quase nada para você ser salvo. Quase nada para você se tornar um filho de Deus. Mas esse quase é o intervalo entre você e a salvação. Esse quase é a distância que há entre você, ou o desejo de você ser salvo, e o fato de você o ser. Esse quase é a ponte que você precisa atravessar, para que você seja salvo e atingir a segurança da vida eterna. Quase não adianta para você. A Bíblia diz que Agripa entra para este triste rol daqueles que foram quase salvos, porém ficou totalmente perdido. Parece-nos que Agripa botou o pé na sepultura, sem saber qual era o destino da sua alma. Chegou na porta do céu, mas foi lançado ali para o abismo do inferno. Sabem por quê? Porque ele ficou no quase. Ele deixou para amanhã a mais importante decisão da sua vida. Quero dizer para você nesta noite que este é o erro fatal. Este é o erro fatal. É uma armadilha do inferno para a sua alma. É um pecado para o qual não tem perdão. É resistir o Espírito Santo até o fim. É continuar dizendo para Deus, com todas as evidências, quase, por pouco. Por pouco. E eu estou convencido desse fato. É muito provável que dentro desse auditório, nenhuma pessoa que entrou aqui tenha dúvidas de que a salvação somente em Jesus. Eu acredito que nenhuma pessoa que entrou aqui hoje duvide disso, descreia disso. A pergunta é: você ficará apenas nessa informação?
Você se contentará apenas em conhecer essas verdades? Você pensa que este alicerce é suficientemente seguro para manter você de pé diante do tribunal de Deus? Agripa ficou no quase. E aqui está o seu maior risco e maior perigo. Conta-se, e é uma lenda obviamente, que houve uma assembleia no inferno. Uma assembleia no inferno. Os demônios estavam muito apavorados, porque pessoas estavam sendo convertidas e sendo tiradas da potestade de Satanás para Deus, do império das trevas para o reino da luz. E eles se reuniram então para traçar um projeto, um plano para tentar dificultar estas conversões. E então, muitas propostas foram levantadas naquela assembleia. Levantou-se o senhor e disse o seguinte: vamos dizer para as pessoas que a Bíblia não é verdade. Quando um pregador se levantar para pregar a Bíblia, vamos dizer que esse livro tem erros, que tem contradições, que papel aceita tudo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, e então essas pessoas não terão autoridade para pregar. Levantou-se outro mais experiente e disse: não, essa tese não é funcional, ela não é verdadeira, porque sempre que essa palavra foi pregada e pessoas crerem, elas serão salvas. Levantou outro demônio e disse: então vamos dizer para as pessoas que há outros salvadores, que não é só Jesus que salva, que Maomé salva, que Buda salva, que Allan Kardec salva, que o Papa salva, que Maria salva, que Pedro salva, que há muitos caminhos para Deus. Levantou outros demônios mais experientes: não, essa não vai funcionar, porque quando as pessoas ouvirem que só Jesus é o caminho para Deus, se arrependerem e crerem, elas serão salvas. Levantou-se outro e disse: então vamos dizer que o homem não é pecador, que o homem é bom, que ele merece, que ele faz boas obras, que ele pode ser salvo pelo seu sacrifício, pela sua obra, pela sua religiosidade, pelos seus predicados morais. Levantou-se outro demônio e disse: não, essa também não vai funcionar, porque o homem sabe que é pecador, ele tem experiência que é pecador, e no momento que ele se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Jesus, ele será salvo. Muitas outras propostas foram levantadas, até que levantou-se o maioral dos demônios e disse: eu tenho uma solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer para os homens que só Jesus Cristo salva. Vamos dizer para os homens que o homem é pecador e ele precisa se arrepender. Vamos dizer só mais uma coisinha para eles. Agora não. É cedo demais. Agora não. Deixa para depois. Deixa para mais tarde. Deixa para outra ocasião. Adia essa decisão. Vamos deixar os homens quase salvos, porém, fatalmente perdidos. Deixa eu dizer para você, deixar para depois é uma emboscada para a sua alma, é uma armadilha para a sua vida. Deixar para depois é você entrar nesse alçapão do inferno. Jesus Cristo deixou extremamente claro: quem não é por mim é contra mim. Portanto, note isso: você hoje não pode ficar numa posição de neutralidade diante de Jesus, até porque não existe essa posição de neutralidade. Aliás, é imperativo dizer para você: você é escravo da sua liberdade. Você é escravo da sua liberdade. Você que entrou aqui hoje não pode deixar de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Você é como alguém dentro de um barco, rio abaixo. Lá na frente tem um grande abismo. Você pode tomar algumas decisões. Você pode tomar a decisão de pular do barco. Você pode tomar a decisão de remar para a margem. Você pode tomar a decisão de achar que o abismo não existe. Você pode fazer de conta que não há perigo à frente. Só uma coisa você não pode fazer: é deixar tomar uma decisão. Mas você pode argumentar: mas eu não quero decidir nada, eu estou indeciso. Pois se você está indeciso, eu quero dizer que isso já é uma decisão, porque a indecisão é a decisão de não decidir. E quem decide não decidir, decide não a favor de Cristo, mas contra Cristo, porque ele diz: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. Eu repito. Aqueles que nunca pensaram no céu vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno.
mas já será tarde demais. A Bíblia fala de um homem muito rico, que vivia em banquetes, regalando-se com suas vestes, com seus convivas, com seus banquetes. E à sua porta havia um homem chamado Lázaro, chagado, ferido, faminto. Este homem nunca se importou com o seu próximo. Diz a Bíblia que Lázaro, cujo nome significa aquele que confia em Deus, morreu e foi levado, escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Diz a Bíblia que o rico morreu, foi sepultado e no inferno, estando em tormentos, lembrou-se: pai Abraão, eu estou atormentado nessas chamas. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo em água e põe aqui na minha língua para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E eu pergunto a você: o que adianta uma gota d'água nas chamas do inferno? Era tarde demais. E a palavra para ele foi esta: há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá passarem para cá. Hoje, agora, nesta noite, eu posso dizer para você: a porta do céu está aberta para você. E Jesus convida você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Deus convida você: convertei-vos, convertei-vos de todo o vosso coração, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque havereis de morrer. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: o que pode me separar deste convite? O que pode me fazer rejeitar esse convite? Que razões me levam a deixar para depois? Que fatores me levam a ficar apenas no quase? Primeiro, tem muita gente que deixa para a última hora, ou fica no quase, por causa do amor do dinheiro. Amor do dinheiro. Tem gente que já vendeu sua alma para o diabo por causa de dinheiro. Tem gente que já negociou os princípios e valores absolutos da sua consciência por causa do lucro fácil, ilícito. Tem muitas pessoas que por causa do dinheiro mentem, roubam, corrompem, oprimem, matam, morrem. Tem muitas pessoas que pensam que se elas tiverem dinheiro, elas estarão seguras, mas o dinheiro, embora bom em si, ele pode dar para você uma boa casa, mas não pode dar para você um lar. Ele pode dar para você uma bonita roupa, mas não pode dar para você saúde. Ele pode dar para você bom alimento, mas não dá para você apetite. Ele pode dar para você um rico funeral, mas não dá para você a vida eterna. Foi Jesus Cristo quem disse a um homem que disse para a sua alma: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por longos anos. E Jesus Cristo disse: louco, o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. O que está afastando você de tomar essa decisão? Segundo lugar, amor ao mundo. Irmãos, tem tantas pessoas que estão flertando com o mundo, apaixonadas pelo mundo, pelo glamour do mundo, pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da vida. Elas acham que se crerem em Jesus, se entregarem sua vida para Jesus, a vida vai ser massacrante, a vida vai ser enjoada, a vida vai ser árida, a vida vai ser sem graça, a vida não vai ter prazer. E elas pensam que o prazer está no pecado, que o prazer está nos banquetes do mundo, e elas então oferecem o coração delas para satisfazer-se nesses banquetes, mas rejeitam o banquete da graça de Deus. Tem gente que é como o corvo que Noé soltou depois do dilúvio. Quando aquele corvo saiu da arca e viu lama e viu sujeira, ele não quis voltar para a arca, ele ficou lá. Preferiu a sujeira da lama do que o conforto, a segurança da arca da salvação. Há muitas pessoas que são amigos do Evangelho, gostam do Evangelho, até vêm à igreja, até gostam de cantar as músicas, até gostam de participar das atividades da igreja, mas nunca romperam com o mundo, nunca romperam com o pecado, nunca cindiram definitivamente com aquilo que os prende
umbilicalmente ao mundo, gostam das coisas do mundo mais do que das coisas de Deus, ficam no quase, estão quase salvas, porém fatalmente perdidas. O que é que está afastando você de tomar essa decisão? Outras pessoas deixam de tomar essa decisão por causa das amizades. Irmãos, se essas paredes pudessem falar, talvez dir-nos-iam que há pessoas que estiveram aqui conosco, cantando os cânticos de Sião, que hoje estão fora. Talvez qualquer um de nós aqui pode relatar de pessoas que já participaram conosco, cantando os cânticos de Sião, assentados ao redor da mesa do Senhor, e que hoje saíram, e que hoje fugiram, influenciados por mais amizades, e se perderam no mundo. Quem de nós não conhece a história de Elvis Presley? O famoso, rico, conhecido cantor de rock, talvez o maior deles, criado numa igreja evangélica, cantando no coral da igreja, que por influência do mundo, deixas o redil, o aprisco das ovelhas, vai se comprometer com drogas, vai ter um fim tão triste, morrer de overdose, influência das amizades. Há muitos pródigos que saíram da casa do pai, estão hoje num país distante, ou estão hoje na pocilga das drogas, do sexo ilícito, irresponsável, do álcool, das desgraças e mazelas desta vida, por influências de falsas amizades. O que é que está impedindo você de tomar essa decisão, de ficar com uma gripe quase, por pouco? Tanta gente, por influência da família. Eu conheço gente que diz assim: eu prefiro ir para o inferno de que mudar de religião. Meus avós pertenceram a esta religião, meus pais pertenceram a esta religião, eu nasci nessa religião, eu estou educando os meus filhos nessa religião, e eu prefiro me perder do que mudar. E Jesus Cristo foi categórico em dizer: quem amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se você parar para perceber, essa família herodiana perdeu todas as suas oportunidades. A Bíblia nos fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Depois Herodes Antipas, aquele que prendeu João Batista e mandou degolar João Batista na cadeia. Aquele que zombou de Jesus no seu julgamento. Depois o terceiro Herodes, Herodes Agripa I, aquele que ouviu o evangelho pelos apóstolos, mas perseguiu a igreja de Deus em Jerusalém, e mandou passar ao fio da espada Tiago, e mandou prender Pedro na prisão máxima, e por não ter dado glória a Deus, ele foi comido de vermes. Agora estamos diante do último membro da família herodiana, Herodes Agripa II. Ele está diante do maior evangelista da igreja, o apóstolo Paulo. Mesmo confrontado pela verdade, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo ouvindo o testemunho de conversão de Paulo, ele escuta essa mensagem e diz para Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Eu quero dizer para você nesta noite que hoje é o dia da sua salvação. Hoje Jesus está aqui. Hoje você está diante de uma decisão inevitável, urgente. Talvez como aqueles 2 ladrões que estavam crucificados diante de Jesus. Ambos devedores, ambos perdidos, ambos condenados. Você e eu não somos melhores do que aqueles homens. Somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Um deles aproveitou sua última oportunidade, temeu a Deus, reconheceu o seu pecado e, arrependido, buscou a Jesus e foi salvo. O outro rejeitou sua última oportunidade, na última hora, estava perto de Cristo, mas pereceu. Orou, mas perdeu-se, quis ser salvo do seu jeito e foi para o inferno. E você? O que você vai fazer?
Que decisão você vai tomar? Ficar no quase? Eu quero terminar contando para você uma história que me marcou muito. De um homem que foi contratado para cuidar de uma ponte. Sua única função era cuidar daquela ponte, porque era estratégica, num lugar perigoso, onde passava todos os dias o trem lotado de passageiros, de manhã e à tarde. Um certo dia, aquele homem descuidadamente deixou o seu posto de trabalho e foi jogar baralho com seus amigos. E envolvido no jogo, não percebeu que se formava uma grande tempestade no horizonte. Descuidado da sua atividade, da sua responsabilidade, continuou no jogo enquanto caía uma chuva torrencial. As enxurradas desciam das encostas, engrossavam as águas dos córregos que desaguavam no rio. Por sobre ele estava aquela ponte. E a enchente foi se avolumando, o rio foi ganhando volume, e de repente as águas violentas, furiosas, arrancaram aquele pontilhão. E o homem intertido no jogo. De repente, sem nenhum aviso, de perigo, de tragédia, o trem aponta na curva, a toda velocidade. Daqui a pouquinho, um barulho, um acidente, uma catástrofe, ferro retorcido, centenas de pessoas mortas, feridas, ensanguentadas. E aquele homem saiu da jogatina, e ao ver a tragédia, sabendo que ele era o único responsável por aquela tragédia, desesperado, saiu gritando, com lágrimas nos olhos: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Era tarde demais, tarde demais, tarde demais. Se você deixar para depois, se você ficar apenas no quase, pode ser que amanhã seja tarde demais para você. Pode ser que amanhã você vai estar perante o tribunal reto e justo de Deus, sem estar com vestes alvas, sem estar lavado no sangue do Cordeiro, sem estar plenamente arrependido, sem estar plenamente perdoado, e você vai chorar e gritar: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Mas então será tarde demais, eternamente tarde demais, quase salvo, porém fatalmente perdido. O que você vai fazer com o destino da sua alma? Curva a sua fronte, por favor. Vamos orar. Nenhuma decisão da sua vida é mais importante do que essa. Nenhuma. Nenhuma decisão. Essa é a mais urgente, necessária decisão da sua vida. Você pode ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua alma, de nada valeu. Você pode pertencer à família mais famosa, mais conhecida, mais honrada dessa cidade. Se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não se render a Jesus Cristo, nada disso vai valer. Você pode ter fama, sucesso, você pode ter uma brilhante carreira profissional, você pode ter sucesso na sua vida afetiva, você pode ter construído uma família maravilhosa, você pode ser amado na sua família, mas se você não for salvo, nada disso lhe aproveitará. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o amanhã você não administra. Você não sabe se Deus vai preservar a sua vida, e você não sabe se Deus lhe dará uma outra chance, você não sabe se você terá um novo tempo para você ouvir a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu quero orar por você. Se você deseja tomar essa decisão, é aí no silêncio do seu coração.
porque essa é uma decisão pessoal, intransferível. Só você, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seus filhos não podem tomar essa decisão por você. Ela é sua, somente sua. Então nesse momento, fale para Deus, ore comigo assim: ó Deus, eu ouvi nesta noite a tua palavra, e eu reconheço que eu sou um pecador, e eu reconheço que só há salvação em Jesus Cristo, e eu reconheço que hoje é o dia da salvação. Eu não quero ficar com uma gripa, dizendo quase. Hoje, Senhor, hoje eu quero tomar a minha decisão. Por amor do teu nome, muda a minha vida. Dá-me um novo coração. Dá-me o arrependimento verdadeiro, genuíno. Dá-me a fé salvadora. Muda a minha vida, transforma o meu coração. Liberta-me dos meus pecados. Hoje, meu Deus, eu quero te pertencer, ser o teu filho, ser tua ovelha, fazer parte da tua família, ter o meu nome no livro da vida e ter em mim o selo do Espírito Santo. Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero estar na tua presença para reinar contigo para sempre e sempre e sempre. Ajuda-me, Senhor. Eis-me aqui, recebe-me, transforma-me, liberta-me, perdoa-me, salva-me, em nome de Jesus, amém. Enquanto a igreja está orando em seu favor, eu gostaria de saber se alguém fez esta oração comigo com sinceridade, que levantasse uma das suas mãos. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Mais alguém na galeria? Amém. Aqui embaixo, alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. 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 Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar, dar graças a Deus pela sua vida. Onde você está? Fique em pé. Eu quero orar por você neste momento. Pode ficar em pé onde você está. Eu vou orar por você neste momento. Graças a Deus. Ah, Senhor, glória ao teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Glória ao teu nome, porque a tua palavra foi anunciada nesta casa, e a tua palavra é viva e poderosa. Agora toma estas vidas em tuas mãos, cobre-as com o sangue de Cristo Jesus. Dá a elas o teu perdão, dá a elas a alegria da salvação, dá a elas a certeza da vida eterna, dá a elas, meu Deus, a experiência gloriosa de um novo nascimento, para que elas possam pertencer à tua família, ao teu rebanho, e receberem de ti, Deus, a alegria e a segurança de que estão nos teus braços, e dos teus braços ninguém pode arrancá-las. Glória ao teu nome, por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome.